Você já imaginou um império que durou mais de 6 séculos, atravessando continentes, conectando culturas e religiões, e que até hoje molda a história e a política do Oriente Médio? Este é o Império Otomano, uma potência que começou como um pequeno principado na Anatólia e se transformou em um colosso que se estendia da Europa Central, ao norte da África e ao coração do Oriente Médio. Mas como algo tão grandioso começou tão pequeno? E mais intrigante ainda, como um império tão poderoso acabou desaparecendo do mapa político, deixando apenas um legado que ainda reverbera nos dias atuais. Imagine a cidade de Istambul, antiga Constantinopla. Ao amanhecer, o sol toca suavemente as cúpulas das mesquitas, refletindo no Bósforo que separa o continente europeu do asiático. Esta cidade, que por séculos foi o coração pulsante do Império Otomano, é o palco da nossa história. Ruas estreitas, mercados cheios de vida, cores e aromas, lembram-nos de que cada pedra guarda segredos de reis, sultões, guerreiros e mulheres que moldaram o destino de um império. E entre essas histórias há mistérios que fascinam até hoje. As intrigas do harém, o poder silencioso de mulheres influentes e alianças secretas que decidiram batalhas e políticas sem que ninguém lá fora soubesse. O Império Otomano não surgiu por acaso. Ele nasceu de um contexto histórico marcado por migrações turcas da Ásia Central, a queda do Império Seljúcida e a instabilidade provocada pelas cruzadas. Pequenos grupos de guerreiros liderados por chefes visionários como Asmani começaram a consolidar territórios na região da Anatólia. Mas enquanto outros pequenos estados eram engolidos por vizinhos mais fortes, o futuro império mostrava sinais de algo diferente. Estratégia militar avançada, administração eficiente e uma capacidade rara de absorver culturas diversas. A pergunta que paira é inevitável: como um grupo tão pequeno conseguiu se transformar em uma potência que resistiria por séculos, governando territórios que abrangiam 3 continentes? Durante esta introdução vamos explorar também o lado humano da história. Os sultões, muitas vezes retratados apenas como figuras de poder, eram homens com ambições, medos e paixões. Suas decisões moldaram não apenas a política, mas também a vida cotidiana de milhões. Imagine o jovem Mehmed II, que ainda adolescente lideraria a campanha que mudaria para sempre o destino de Constantinopla ou Rochelana. Uma mulher cuja inteligência e perspicácia política a tornaria essencial para as intrigas do palácio e para a própria sobrevivência do império. Cada personagem que entra neste palco histórico traz consigo histórias de coragem, traição, ambição e mistério. Para criar um retrato vívido desse império, vamos alternar entre mapas animados, recriações de batalhas, imagens aéreas de Istambul e clipes de séries turcas que ilustram costumes, vestimentas e cerimônias da época. Cada visual será acompanhado de narração detalhada, explicando o contexto histórico e a importância de cada evento. E, para prender ainda mais a atenção do espectador, vamos lançar perguntas instigantes. Como um império tão poderoso conseguiu resistir a tantas ameaças externas por séculos? Ou quais foram os segredos do harém que influenciaram decisões políticas tão importantes? Ao longo das próximas 2 horas, você testemunhará não apenas a ascensão e queda do Império Otomano, mas também entenderá seu impacto duradouro na geopolítica, cultura e sociedade modernas. Desde as técnicas militares inovadoras, passando por alianças diplomáticas estratégicas, até a arte e a arquitetura que ainda hoje impressionam. Esta história é uma viagem pela complexidade e grandeza de um império que deixou marcas indeléveis no mundo. Então, prepare-se. Vamos atravessar séculos de conquistas e derrotas, conhecer personagens fascinantes e explorar os mistérios de um império que, apesar de ter desaparecido politicamente, permanece vivo na memória do mundo, desde os corredores do Palácio de Topkapı até os mercados vibrantes de Istambul. Cada cena nos aproxima do coração do Império Otomano. Cada mapa, cada batalha e cada decisão política revelará não apenas fatos históricos, mas também a essência de uma civilização que transformou o Oriente e o Ocidente para sempre. E agora a pergunta que nos guiará nesta jornada: como uma pequena tribo turca conseguiu construir um império que duraria mais de 600 anos? A resposta começa aqui, e a história que você está prestes a ver vai mudar a maneira como você olha para o passado e para o presente. O Império Otomano não surgiu do nada. Sua gênese está profundamente ligada às transformações políticas, sociais e culturais da Anatólia do século XIII. A região estava marcada pelo declínio do Império Seljúcida e pelas consequências das cruzadas, criando um ambiente em que pequenos principados conhecidos como beyliks buscavam expandir seu território e consolidar poder. Entre esses beyliks, um se destacava liderado por Osman I, um chefe tribal cuja visão estratégica e carisma se tornariam a base de um império que duraria mais de 6 séculos. Mas o que fez Asman e seus sucessores tão excepcionais? A resposta está na combinação de habilidade militar,
diplomacia astuta e capacidade de integrar culturas diversas. Osman era mais do que um simples guerreiro. Ele era um estrategista nato. Desde cedo, compreendeu a importância de alianças e do fortalecimento de seu território através de casamentos, tratados e lealdades construídas com inteligência. As tribos turcas migrantes vindas da Ásia Central traziam consigo tradições militares e uma cultura nômade adaptável, o que permitiu que Osman transformasse pequenos ataques em campanhas coordenadas, expandindo seu domínio de maneira surpreendente. Ao mesmo tempo, a proximidade com os impérios bizantino e armênio oferecia oportunidades para conquista e comércio, consolidando recursos essenciais para o crescimento do beylik. Cada vitória aumentava a reputação de Osman, e seu nome se tornou sinônimo de liderança estratégica e visão de longo prazo. Durante esta fase de fundação, lendas e mitos ajudaram a cimentar a autoridade de Osman e de sua família. Uma das histórias mais conhecidas fala de um sonho profético de Osman, que previa que seu império se tornaria imenso e duraria por séculos. Este tipo de narrativa, comum na época, não era apenas superstição. Servia para fortalecer a legitimidade política diante de aliados e inimigos. A história de Osman e de seus primeiros guerreiros também inclui curiosidades sobre táticas militares, como emboscadas inteligentes, cavalaria rápida e o uso de terreno elevado para vencer batalhas aparentemente impossíveis. Cada detalhe da vida desses primeiros líderes revela como pequenos gestos e decisões poderiam ter efeitos monumentais sobre o destino de todo o império. O sucessor de Osman, Orhan, continuou a expansão do principado, transformando-o em uma força regional respeitada. Sob seu comando, os otomanos conquistaram cidades estratégicas e estabeleceram uma administração organizada que equilibrava controle militar e integração cultural. Orhan introduziu estruturas administrativas que mais tarde se tornariam a base do governo imperial, incluindo a divisão territorial em sanjaks e o recrutamento sistemático de soldados e burocratas. Além disso, Orhan reconheceu a importância da religião e da diplomacia, construindo mesquitas, escolas e estabelecendo relações com líderes vizinhos. Estas iniciativas não apenas consolidaram o poder otomano, mas também prepararam o terreno para conquistas futuras que ampliariam o alcance do império muito além da Anatólia. Outro fator essencial para a fundação do Império Otomano foi a capacidade de absorver culturas e populações conquistadas. Diferente de muitos impérios que impunham uma uniformidade rígida, os otomanos integravam costumes locais, permitindo certa autonomia administrativa e respeitando tradições religiosas. Essa estratégia não apenas reduziu a resistência, mas também fortaleceu o império internamente, criando uma rede de lealdades e alianças complexas. Mapas animados podem mostrar a expansão inicial, destacando cidades-chave, rotas de comércio e fortalezas construídas para proteção e administração, enquanto recriações de batalhas ilustram a forma como estratégias militares e políticas se entrelaçavam desde o início. A fundação do Império Otomano também deve ser entendida pelo prisma humano. Cada decisão de Osman e de seus sucessores afetava diretamente milhares de pessoas, desde guerreiros nas fronteiras até camponeses nas vilas conquistadas. As histórias de coragem, paciência e perspicácia política se misturam com episódios de violência e intriga, mostrando que o crescimento do império não foi linear nem fácil. Cada mapa de expansão, cada reconstrução de batalhas e cada narrativa sobre líderes emergentes reforça a ideia de que o Império Otomano nasceu da combinação única de visão estratégica, cultura adaptável e habilidade política. Portanto, quando olhamos para a Anatólia do século XIII, vemos não apenas um cenário geográfico, mas um palco de decisões que moldariam um império duradouro. Desde as primeiras vitórias de Osman até a consolidação sob Orhan, cada detalhe da fundação otomana oferece pistas sobre como um pequeno principado se tornaria uma das maiores potências do mundo. É essa combinação de habilidade militar, diplomacia astuta, integração cultural e liderança visionária que permite compreender a grandiosidade do Império Otomano, antes mesmo de sua conquista mais famosa, a queda de Constantinopla. O verdadeiro auge do Império Otomano começa com a lendária conquista de Constantinopla, em 1453. Liderada pelo jovem e ambicioso Mehmed II, também conhecido como Mehmed, o Conquistador, aos 21 anos ele comandou um dos exércitos mais sofisticados de sua época, combinando tradição militar turca com inovação tecnológica, incluindo enormes canhões capazes de derrubar as imponentes muralhas da cidade. Imagine o cenário: torres altíssimas, muralhas bizantinas cobertas de flechas e o estrondo de canhões reverberando pela cidade. Constantinopla, até então um símbolo do poder bizantino, tornou-se o coração pulsante do Império Otomano, transformando Istambul,
a ponte viva entre Oriente e Ocidente. Com a conquista da cidade, o Império alcançou não apenas prestígio, mas também um ponto estratégico crucial para comércio, cultura e diplomacia. A posição geográfica permitia controlar rotas comerciais vitais entre Europa, Ásia e África, e foi nesse momento que Istambul começou a florescer como centro cosmopolita, repleto de mercadores, estudiosos e artesãos de várias partes do mundo. Mapas animados mostram a transformação de Constantinopla em Istambul, evidenciando ruas, palácios, mercados e mesquitas que simbolizam a fusão cultural promovida pelo Império. Essa fusão se tornou uma marca registrada dos otomanos, permitindo que diferentes tradições coexistissem sob um mesmo governo, fortalecendo a unidade do Império. Durante o reinado de Suleimã, o Magnífico, o Império Otomano alcançou seu apogeu territorial, político e cultural. Suleimã não era apenas um conquistador, ele também era um legislador, poeta e patrono das artes. Sob seu comando, o Império se expandiu para os Balcãs, norte da África e Oriente Médio, consolidando um território que abrangia 3 continentes. Sua administração inovadora combinava rigor militar, justiça legal e uma diplomacia sofisticada, criando um modelo de governança que inspiraria outras potências. Visualmente, recriações de batalhas decisivas, cerimônias de coroação e construção de mesquitas imponentes ajudam a transmitir o esplendor desse período. Entre os elementos que tornam esta fase fascinante estão as histórias do harém e das mulheres que influenciaram diretamente a política. Rochelana, também conhecida como Hurrem Sultan, é um exemplo emblemático. Inicialmente uma concubina, ela conquistou a confiança de Suleimã e conseguiu moldar decisões políticas significativas, promovendo aliados e até influenciando sucessões imperiais. Sua história revela como o poder feminino, muitas vezes invisível, desempenhou um papel crucial na consolidação do Império. Mostrar imagens estilizadas de palácios e recriações de cenas do harém, intercaladas com narração detalhada, adiciona um elemento de mistério e fascínio que prende o espectador. Outro ponto crucial do apogeu otomano foi a inovação militar e tecnológica. O exército otomano, composto por janízaros, uma força de elite altamente treinada, combinava disciplina rigorosa com táticas inovadoras. Mapas animados detalham as campanhas militares que expandiram as fronteiras, enquanto reconstruções de batalhas ilustram estratégias complexas, como cercos prolongados e emboscadas coordenadas. Ao mesmo tempo, a diplomacia inteligente permitiu que o Império mantivesse alianças estratégicas, negociasse tratados e absorvesse culturas e populações diversas, fortalecendo a coesão interna. Culturalmente, o Império floresceu de maneiras impressionantes. A arquitetura monumental, poesia, música e artes visuais prosperaram, muitas vezes incentivadas pelo próprio sultão. A mesquita de Suleimani, projetada pelo famoso arquiteto Mimar Sinan, tornou-se um símbolo do poder e da estética otomana. Os mercados de Istambul, com suas cores, aromas e diversidade de mercadorias, refletem a vitalidade econômica e cultural dessa era. Cada detalhe da vida cotidiana, desde roupas até cerimônias oficiais, demonstra a riqueza e complexidade de um império em seu ponto mais alto. Por fim, para envolver o espectador, o narrador levanta perguntas retóricas. Até que ponto a genialidade de Suleimã poderia ter sido igualada por outro governante? Ou como uma mulher, desconhecida para o mundo exterior, conseguiu influenciar o destino de milhões? Alternar entre narrativas rápidas de batalhas e pausas reflexivas sobre política. A arte e cultura mantêm o ritmo variado, transmitindo a grandiosidade do período e preparando o terreno para os eventos de declínio que viriam depois. A ascensão e o apogeu do Império Otomano não foram apenas sobre conquistas territoriais, foram também sobre a construção de uma identidade cultural única, uma administração sofisticada e uma sociedade complexa. Cada mapa, cada batalha e cada história de figuras influentes mostram como o Império alcançou seu auge, combinando estratégia, diplomacia, inovação militar e poder cultural. É neste ponto que o Império Otomano se torna mais do que um império. Torna-se uma civilização cuja influência ainda ressoa nos dias atuais. Apesar de seu poder imenso e de seu apogeu cultural e militar, o Império Otomano começou a enfrentar sinais de declínio a partir do século XVII, quando fatores internos e externos começaram a minar sua estabilidade. O crescimento rápido trouxe consigo desafios administrativos. A burocracia, antes eficiente, tornou-se inchada e ineficaz, e a corrupção começou a corroer a confiança entre governantes e governados. Enquanto o Império ainda conquistava territórios, a dificuldade em administrar uma população tão diversa e extensa gerava tensões internas, rebeliões e disputas de poder que enfraqueciam o Estado. Mapas animados mostram a retração territorial, evidenciando como fronteiras que antes pareciam invencíveis começavam a se contrair diante de pressões externas. As forças militares,
antes temidas em toda a Europa e Oriente Médio, começaram a perder eficácia. Os janissaros, a elite do exército otomano, que antes eram símbolos de disciplina e inovação, passaram a resistir a mudanças, tornando-se politicamente poderosos, mas menos eficientes em campo de batalha. A tecnologia militar europeia avançava rapidamente, enquanto os otomanos demoravam a atualizar suas estratégias, criando um desequilíbrio que seria explorado por inimigos cada vez mais organizados. Diversas derrotas, como as guerras contra a Áustria e a Rússia, mostraram que o Império não era mais imbatível. Ao narrar esses eventos, a câmera pode alternar entre recriações de batalhas, mapas de expansão e contração, e imagens de fortalezas abandonadas, criando tensão visual que reforça o impacto do declínio. Outro fator crucial foi a instabilidade política. A sucessão dos sultões tornou-se frequentemente motivo de intriga e violência. O harém, que em séculos anteriores tinha servido como espaço de influência estratégica, transformou-se em palco de conspirações, assassinatos e rivalidades internas. A história de sultões enfraquecidos, cercados por conselheiros e mulheres poderosas disputando o controle, mostra como decisões tomadas dentro dos palácios podiam afetar o destino de milhões. Perguntas retóricas do narrador aumentam o suspense. Até que ponto as intrigas internas aceleraram a queda de um império que parecia eterno? Ou seria possível que a influência silenciosa do harém tivesse mudado a história de forma decisiva? As pressões externas também se intensificaram. Potências europeias modernas como a Inglaterra, França e Rússia começaram a interferir nos assuntos otomanos, muitas vezes apoiando rebeliões internas ou conquistando territórios estratégicos. O império, que antes era um dos principais atores na diplomacia regional, viu sua influência declinar gradualmente. Além disso, a Primeira Guerra Mundial marcou o golpe final. Alianças mal planejadas, batalhas desastrosas e ocupações estrangeiras levaram ao colapso político. Constantinopla, o coração do império, foi ocupada por potências europeias, simbolizando o fim de uma era. No plano econômico e social, o império também enfrentou desafios. O comércio, que antes prosperava graças ao controle de rotas entre Oriente e Ocidente, perdeu importância com novas rotas marítimas europeias. A diversidade populacional, antes fonte de força, tornou-se um desafio administrativo, com tensões étnicas e religiosas surgindo em várias regiões. Mostrar mercados antigos em contraste com imagens de cidades em declínio reforça visualmente esse impacto, enquanto mapas animados destacam a fragmentação territorial e a perda de influência sobre territórios outrora estratégicos. Apesar da queda política, o Império Otomano deixou histórias fascinantes de resistência e identidade cultural. A narrativa pode explorar mistérios e eventos dramáticos, como revoltas populares e desaparecimento de cidades inteiras, que ilustram o lado humano do declínio. A narração pausada, com ênfase em perguntas instigantes, mantém o espectador envolvido. Será que poderiam ter sobrevivido se tivessem adotado reformas mais ousadas? Ou como o poder de uma elite obsoleta pode determinar o destino de um império inteiro? O declínio otomano, portanto, não foi causado por um único fator, mas por uma combinação complexa de corrupção, pressões externas, falhas militares e intrigas internas. Cada decisão tomada dentro do palácio, cada derrota militar e cada revolta popular contribuiu para a retração gradual do império. Visualmente, essa seção combina recriações de batalhas, imagens de palácios decadentes e mapas de retração territorial, criando uma narrativa dramática que prepara o espectador para compreender a transição do Império para a Turquia moderna e o impacto duradouro de sua história. O fim do Império Otomano, embora marcado por derrotas militares e ocupações estrangeiras, não significou o desaparecimento de sua influência. Pelo contrário, o legado otomano permanece profundamente enraizado na geopolítica, cultura e sociedade do Oriente Médio e de partes da Europa e do norte da África. A transformação de Constantinopla em Istambul, a criação da República da Turquia e a configuração das fronteiras modernas do Oriente Médio refletem, de maneira direta, as decisões e eventos de séculos de governo otomano. Este impacto não é apenas histórico. Ele molda identidades culturais, tradições, sistemas legais e até tensões contemporâneas na região. Um dos legados mais visíveis está na arquitetura monumental que domina Istambul e outras cidades otomanas. Mesquitas como a de Suleimani e a de Sultanahmet, palácios como Topkapi, e até pontes, mercados e fontes públicas testemunham a sofisticação e o poder do império. Esses edifícios não são apenas estruturas físicas, eles contam histórias de administração eficiente, riqueza cultural e poder simbólico. Mostrar imagens aéreas de mesquitas iluminadas, corredores de palácios
e mercados movimentados criam uma ponte visual entre passado e presente, permitindo que o espectador sinta a grandiosidade de um império que ainda ecoa em cada detalhe urbano. Além da arquitetura, o impacto cultural é profundo e diverso. A culinária, a música, o vestuário e as tradições sociais refletem séculos de intercâmbio entre povos conquistados e governantes otomanos. O império não apenas absorvia influências externas, mas também exportava sua própria cultura para regiões distantes, criando um mosaico de tradições que ainda podem ser vistas nos mercados, festivais e costumes diários. Para conectar essa dimensão ao público contemporâneo, podem ser incluídos clipes de séries turcas populares, que retratam aspectos históricos do harém, intrigas políticas e vida cotidiana, aproximando o espectador da herança cultural viva do império. O legado legal e administrativo também é notável. O sistema jurídico otomano, baseado em leis islâmicas mescladas com regulamentos civis, influenciou estruturas legais de países que sucederam o império. A divisão territorial em vilayetes, sanjaks e casas criou um modelo administrativo que permitiu governar populações diversas de maneira relativamente estável, mesmo em tempos de crise. A influência dessas estruturas pode ser rastreada em códigos legais modernos e na organização política de países como a Turquia, Síria e partes da Península Balcânica. Mapas animados mostrando a transformação territorial e administrativa ajudam a visualizar como decisões otomanas ainda repercutem na política contemporânea. O harém, muitas vezes cercado de mistério, também faz parte do legado cultural e social. Mulheres como Rochelana não apenas influenciaram decisões políticas, mas também moldaram a percepção do papel feminino em sociedades altamente hierarquizadas. Hoje, histórias dessas mulheres ainda inspiram livros, séries e debates sobre poder, gênero e influência social. A narração pode explorar como essas figuras históricas transformaram o cotidiano político do império e como sua memória ainda permeia a cultura popular, acrescentando uma dimensão humana e intrigante à narrativa. No plano geopolítico, o colapso otomano e o surgimento da República da Turquia e de outros estados modernos tiveram consequências duradouras. Fronteiras traçadas após a Primeira Guerra Mundial, influenciadas por interesses europeus, muitas vezes ignoraram etnias e tradições históricas, gerando tensões que persistem até hoje. O império, portanto, ainda molda não apenas a identidade cultural, mas também os conflitos contemporâneos no Oriente Médio. Esta seção do documentário pode incluir mapas sobrepostos, mostrando fronteiras antigas e atuais, ilustrando como decisões de séculos atrás ainda repercutem em guerras, alianças e disputas territoriais modernas. Finalmente, o Império Otomano deixou um legado que combina poder, arte, cultura e política. Ele nos ensina lições sobre administração de diversidade, influência cultural e os limites do poder político frente a mudanças tecnológicas, sociais e econômicas. Ao narrar essa sessão, a voz deve alternar entre reflexão e admiração, destacando a continuidade histórica e incentivando o espectador a pensar sobre o impacto do passado em nosso presente. Perguntas instigantes: como seria o Oriente Médio se o Império tivesse sobrevivido? Ou que lições podemos aprender com a grandiosidade e as falhas otomanas? Reforçam o engajamento e mantêm o tom contemplativo. A sessão termina conectando passado e presente, mostrando que, embora o Império Otomano tenha desaparecido politicamente, sua herança cultural, arquitetônica, social e geopolítica continua viva. É uma ponte entre séculos, lembrando-nos que a história não é apenas sobre o que passou, mas sobre como molda o mundo em que vivemos hoje. À medida que encerramos esta jornada pela história do Império Otomano, fica claro que estamos diante de mais do que um simples relato de conquistas e derrotas. Estamos explorando uma civilização que moldou o mundo de maneiras profundas e duradouras. 6 séculos de poder, intrigas, arte, arquitetura e cultura não podem ser resumidos em simples datas ou batalhas. Eles representam a complexidade de uma sociedade que se estendeu por 3 continentes conectando Oriente e Ocidente e deixando um legado que ainda hoje influencia a política, economia e identidade cultural em todo o Oriente Médio e além. O espectador é convidado a refletir sobre a magnitude de um império que começou como um pequeno principado em Anatolia e se tornou uma potência mundial cuja sombra persiste até hoje. Durante este documentário acompanhamos a fundação do Império por Asmanum e seus sucessores, vimos a ascensão ao poder sob sultões visionários como Mehmed II e Suleiman, o Magnífico, e exploramos os complexos sistemas de governo, cultura e sociedade que garantiram a coesão do império. Também analisamos o declínio gradual marcado por intrigas internas, falhas administrativas, pressões externas e mudanças tecnológicas, até chegar à queda final no início do século XX. Mapas animados, recriações de batalhas, imagens de palácios e mercados históricos
assim como clipes culturais modernos, ajudaram a criar um panorama completo, permitindo que o espectador vivenciasse a história de forma envolvente e cinematográfica. O legado do Império Otomano é multifacetado. A arquitetura monumental, como as mesquitas de Istambul, continua a impressionar visitantes e estudiosos. Tradições culturais, culinária e música refletem a rica fusão de povos e influências. E sistemas administrativos e jurídicos deixaram marcas profundas nas estruturas políticas de estados modernos. Ao revisitar esses elementos, percebemos que a história otomana não é apenas uma narrativa de poder passado, mas uma ponte que nos conecta com o presente e nos ajuda a compreender a complexidade geopolítica e cultural do Oriente Médio contemporâneo. Cada cidade, rua, mercado e edifício carrega ecos dessa grandeza histórica, lembrando que a memória de um império pode ser tão duradoura quanto suas realizações materiais. Além disso, personagens fascinantes, como as mulheres do harém, especialmente Roxelana, nos mostram que o poder não se manifesta apenas em campos de batalha ou palácios oficiais. A influência silenciosa dessas figuras moldou decisões políticas, sucessões e alianças, revelando que a história muitas vezes é escrita não apenas por governantes, mas por aqueles que operam nos bastidores, guiando destinos através de inteligência, estratégia e coragem. Esta dimensão humana acrescenta profundidade à narrativa, permitindo que o espectador compreenda a complexidade social e emocional do império, assim como os desafios e dilemas enfrentados por aqueles que viviam dentro de suas muralhas. Enquanto refletimos sobre a grandiosidade e os erros do Império Otomano, o documentário levanta questões universais que permanecem relevantes. Como o poder deve ser administrado, até que ponto as decisões de líderes individuais podem moldar o destino de milhões, e que lições podem ser extraídas de um império que floresceu por mais de 6 séculos e depois desapareceu do mapa político, mas deixou sua marca indelével na cultura, política e sociedade. Estas perguntas incentivam o espectador a não apenas absorver fatos históricos, mas a pensar criticamente sobre poder, legado e responsabilidade, conectando o passado ao presente de maneira significativa. Por fim, a chamada à ação do documentário serve para manter o engajamento do público e incentivá-lo a continuar explorando a história. O narrador convida o espectador a curtir, comentar e compartilhar suas reflexões enquanto antecipa o próximo vídeo, criando expectativa e continuidade. Agora que você conhece a saga do Império Otomano, prepare-se para mergulhar na história de outro grande império que moldou civilizações. A história completa da Pérsia Antiga. Para reforçar a experiência visual, a conclusão é acompanhada por imagens aéreas do Bósforo, ao pôr do sol, mesquitas iluminadas, mercados vibrantes e ruas históricas de Istambul, criando um encerramento cinematográfico que reforça a grandiosidade e a continuidade do legado otomano. Encerramos, portanto, não apenas com a sensação de conclusão, mas com uma reflexão sobre como a história é viva, dinâmica e relevante, mostrando que cada pedra, cada edifício e cada decisão política do passado ainda pode ecoar no presente. A história do Império Otomano é, acima de tudo, uma história de conexões entre culturas, pessoas, territórios e tempos que nos lembra que compreender o passado é essencial para entender o mundo em que vivemos hoje. Este é o legado que permanece, inspirando curiosidade, admiração e reflexão.